Olá, eu sou Vilian Castelão Tomás, sou contador e consultor tributário na Dickel Consultores Associados. E hoje o meu objetivo é facilitar e conduzir o entendimento acerca do tema, a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Bom, para facilitar essa transmissão, eu deixo aí na tela uma apresentação ao nosso tema, exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Vale ressaltar que esse é um tema de bastante relevância e que vem sendo discutido aí desde janeiro deste ano com mais intensidade. Bom, iniciando, portanto, eu trago aqui nesse slide alguns pontos que são considerados importantes para a gente relembrar e entendermos como tudo isso desenrolou, todo o contexto dessa questão da exclusão do ICMS da base dos créditos de PIS e COFINS. O primeiro deles é a transição de governo. Segundo, vamos relembrar posteriormente a questão do recurso extraordinário 574-706, a chamada tese do século. Terceiro deles, a medida provisória 1159 de 2023, que foi a que avançou aí com a ideia inicial dessa questão. A medida provisória 1147 de 2022, que teve papel fundamental para a conversão de lei do assunto, a Lei 14.592 de 2023, que foi publicada no último dia 30 de maio. Bom, dando sequência, então, no início de 2023, né, a gente sabe que foi marcado aí por uma transição de governo em conformidade com os resultados da última eleição que a gente teve. Com essa transição, surgem aí novas linhas de pensamento e formas de interpretar certas pautas, o que é muito comum, visto que cada governo possui a sua característica. O que aconteceu? Enxergou-se, nos primeiros dias do ano ali, uma necessidade de aumentar a arrecadação e implantar algumas medidas de recuperação. Foram várias medidas, mas dentre elas, e aqui é o nosso foco hoje, com impacto no PIS e COFINS, a medida provisória 1159 foi publicada no dia 12 de janeiro de 2023. Ela veio trazer, portanto, essa abordagem sobre a exclusão do ICMS na base dos créditos do PIS e da COFINS. Ela se baseou na decisão do STF no âmbito do recurso extraordinário 574.706. No próximo slide aqui eu trago para vocês as características de uma medida provisória. Abordando primeiro o conceito, a gente pode dizer que elas são normas com força de lei, editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Podemos dizer, portanto, que ela produz efeitos jurídicos imediatos a partir da data da sua publicação, mas precisa de uma aprovação da Câmara e do Senado Federal para ser convertida em lei. Possui uma vigência inicial de 60 dias, prorrogado automaticamente por igual período, se não for votado nas duas casas do Congresso Nacional. Falando agora um pouco sobre o recurso extraordinário 574.706, a chamada tese do século, que motivou essa questão aí da medida provisória, o que foi esse recurso? Ele foi um recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 e 2021 sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nessas discussões, portanto, ficou pacificado o entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições. Podemos dizer, portanto, que não houve impacto na tomada de crédito, pois o que se discutiu foram as contribuições que se dão pela saída, ou seja, os débitos. Avançando aqui agora, a gente vai falar um pouco, retornando, entendido o que foi esse recurso que motivou a medida provisória 1159 e também
entendido o que é uma medida provisória, a gente vai falar sobre a medida provisória 1159 de 2023, de 12 de janeiro de 2023. E como eu disse, foi ela que deu o pontapé nessa discussão sobre a questão do crédito do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa medida provisória, ela veio com aquele objetivo, né? E respeitando também as características de uma medida provisória, ela teria um padrão aí de tramitação para seguir. De forma ilustrada, eu trouxe aqui as datas, né? Dia 12/1, ela foi publicada, respeitando o prazo lá de 60 dias que ela valeria, ela teria até o dia 1º/6 aí para ser convertida em lei, isso contando com a prorrogação, né, que aconteceu no dia 30/3 de 2023. E a vigência dela se daria no dia 1º/5 de 2023, conforme o próprio artigo 3º da MP, né? Ele, no próprio texto dessa medida provisória, já veio tratando essa questão da vigência. Portanto, a partir do dia 1º/5, exclusão do ICMS. Mas ela deveria aí tramitar pelas casas aí e ser aprovada, né? E isso não aconteceu. A gente teve uma mudança de cenário. A medida provisória 1159, ela permaneceu na primeira etapa. Ela não passou pela Câmara dos Deputados e também não passou pelo Senado, né? Consequentemente, viu-se ali uma necessidade de conduzir esse assunto de outra forma. E foi o que aconteceu. Esse assunto foi introduzido ali, então, foi incluído, na verdade, na medida provisória 1147 de 2022, que foi uma medida provisória que já estava em tramitação, inclusive ela é mais antiga, ela é de dezembro do ano passado. Falando um pouco sobre a medida provisória 1147, ela originalmente altera a Lei 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. E lá nos seus artigos 6º e 7º, foi incluído, portanto, as intenções da medida provisória 1159. Essa medida provisória 1147 seguia bem tramitando ali, né? E esses assuntos se juntariam ali e seriam debatidos em uma só vez. Portanto, MP 1147 de 2022, ICMS na base dos créditos. O que aconteceu com essa estratégia aí? Essa medida provisória, 1147, substituiu a medida provisória 1159, com todas as suas intenções preservadas. Ela tinha o prazo para ser convertida em lei em 30/5 de 2023 e seguiu bem, passou pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em 30 de maio de 2023, portanto, essa MP foi convertida em lei. Se tornou a Lei 14.592 de 2023. E agora eu convido vocês, junto comigo, a analisar o que de fato mudou aí de forma oficial agora, a partir do dia 30 de maio, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Vamos analisar, portanto, a Lei 14.592. Trouxe aí o texto, né, inicial sobre as alterações dessa lei. Como eu já disse, ela altera a Lei 14.148, não vamos focar nisso, porque não é o nosso objetivo. Ela tem outras tratativas também que a gente pode identificar ali a respeito do diesel, biodiesel e gás liquefeito, mas vamos focar na questão, na parte que ela fala ali sobre altera as leis número 10.637 de dezembro de 2002 e 10.833 de dezembro de 2003, para excluir o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadoria
e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e da COFINS. Altera algumas outras leis ali, mas não são o nosso foco também neste momento. Bom, o que que mudou, então, assim, no texto de lei? Vamos lá. As primeiras mudanças, elas se deram no artigo 1º, parágrafo 3º das leis, né, que a gente disse anteriormente, que trata sobre a composição da base de cálculo das receitas, alterando ali os textos do inciso 12º e 13º, incluindo um novo inciso. E teve uma outra alteração também, a mais polêmica, que está mais alinhada com o nosso assunto, que está no artigo 3º dessas mesmas leis, parágrafo 2º, que trata sobre a composição da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, que também recebeu um novo inciso, teve ali uma adaptação no texto de lei para receber, então, um novo inciso. E o que que diz esses dois novos incisos? Vamos ver aqui. Olha, no artigo 1º, parágrafo 3º, ele vem, né, dizendo sobre a base de cálculo das receitas, ele diz: não integram a base de cálculo a que se refere esse artigo as receitas, modificou ali o artigo 12º e 13º, como eu disse, não houve nenhum ajuste de intenção, de ideia, né, nesses incisos, somente mesmo uma adaptação para receber o 14º inciso, né? Que diz que não integram a base de cálculos as receitas referente ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação. Isso é novidade? Não, isso já tinha sido discutido lá pelo STF e já era previsto que isso ia acontecer. Essa adaptação aí no texto de lei estava pendente, né? Mas é uma questão que ficava ali limitada ao débito, como a gente já disse. Na segunda e principal alteração, nesse parágrafo 2º aí do artigo 3º das leis do regime não cumulativo, que a gente citou, ele apresenta aí também algumas modificações com relação à redação para receber um novo artigo, que é o novo inciso, perdão, que diz sobre o ICMS que tem incidido sobre a operação de aquisição. Portanto, o objetivo dessa lei ficou da seguinte forma: trazer a abordagem sobre a base de crédito, dizendo que não dará direito a crédito o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. Isso é uma grande novidade, né, que trouxe muito impacto aí para as empresas e já está valendo. Agora é lei. Essa ideia foi colocada pela medida provisória 1159 e foi, no caso, firmada aí pela tramitação da medida provisória 1147, se tornando lei. Os impactos dessa lei, portanto, estão aí na tela, né? Todas as operações de aquisição, conforme a legislação, compra para revenda, insumos, imobilizados, fretes, serviços, energia, toda a operação de aquisição, o ICMS que tenha incidido naquela operação deverá ser excluído no momento da entrada. A gente pode dizer, então, que o grande objetivo da medida provisória 1159 de 2023 é excluir o ICMS da base de crédito do PIS e COFINS, abrangendo todas as operações de aquisição. E acrescento também que a Receita Federal já se posicionou, orientando aos contribuintes quanto aos procedimentos a serem adotados nas suas apurações. A gente tem aí na tela a nota que a Receita Federal emitiu aos seus contribuintes, né, orientando como deverão proceder com a escrituração de entrada, né? A gente pode observar que os registros citados, eles tratam de várias operações, por exemplo, o 670, que é o nosso registro de nota fiscal,
o C500, que é o registro de entrada de energia elétrica, o D101 e 105 de fretes, o F100 também. E a Receita Federal também deixou algumas observações que vamos ler aqui agora, dizendo que não existe campo específico para quaisquer exclusões de base de cálculo, desconto incondicional, ICMS incidente na aquisição. O ajuste deverá ser realizado diretamente no campo da sua base de cálculo. E também nesse próximo slide, importante abordar que ela trata e deixa evidente aí sobre a questão dos imobilizados também, nos registros F120 e F130, que trata aí das aquisições, da tomada de crédito dos imobilizados, tanto na aquisição quanto pela parcela da depreciação, dizendo que existem campos específicos de parcela a ser excluída, que deve ser adotado, portanto. Então, gente, com a publicação da Lei 14.592, de 30 de maio de 2023, fica evidente que o objetivo dela é excluir o ICMS da base dos créditos de PIS e COFINS, não somente dos débitos, como tinha sido decidido aí pelo STF. E isso, conforme orientado pela Receita Federal, deverá ser implantado em todas as operações de aquisição. E eu espero ter contribuído com o entendimento sobre esse assunto. Deixo, então, o meu muito obrigado aqui e até breve.